Capítulo 36. A morte de Tuon. Começou minha jornada em Tyr, disse Verin, sentando-se na melhor cadeira de mate, feita de nogueira escura com uma bela almofada bege. Thomas assumiu a posição atrás dela, a mão no punho de sua espada. Meu objetivo era chegar a Tar-Valon. Então como você veio parar aqui? Mate perguntou, ainda desconfiado enquanto se sentava no banco almofadado. Ele odiava a coisa. Era completamente impossível sentar-se nela de qualquer forma que fosse confortável. Almofadas não ajudavam. De alguma forma, elas tornavam o assento mais estranho. A maldita coisa deve ter sido projetada por trollocs loucos e vesgos e construída com os ossos dos condenados. Essa era a única explicação razoável. Ele se mexeu no banco e quase pediu outra cadeira, mas Verin continuou. Mandevin e Talmanes estavam dentro da tenda, o primeiro de pé com os braços cruzados, o último se acomodando no chão. Tom sentou-se no chão do outro lado da sala, observando Verin com olhos calculistas. Estavam todos na tenda de audiência menor de Mate, que era destinada apenas a conferências curtas entre oficiais. Mate não queria levar Verin para sua tenda de assento real, pois ela ainda estava espalhada com seus planos de invadir Trustair. Eu me faço a mesma pergunta, mestre Calton, Verin disse, sorrindo, seu velho guardião de pé atrás de sua cadeira. Como eu vim parar aqui? Certamente não era minha intenção. E ainda assim aqui estou. Você diz isso quase como se fosse um acidente, Verin Sedai, disse Mandevin. Mas estamos falando de uma distância de várias centenas de léguas. Além disso, Mate acrescentou, você pode viajar. Então, se você pretendia ir para a Torre Branca, por que não simplesmente viajar até lá e acabar logo com isso? Boas perguntas, disse Verin. De fato. Posso tomar um chá? Mate suspirou, se mexendo no banco do diabo novamente, e acenou para Talmanes dar a ordem. Talmanes se levantou e se abaixou para fora por um momento para passar a palavra, então retornou e sentou-se novamente. Obrigada, disse Verin. Estou bem seca. Ela projetou aquele ar familiar distraído que era tão comum às irmãs do Brown Aja. Por causa dos buracos em sua memória, o primeiro encontro de Mate com Verin foi confuso para ele. Na verdade, sua lembrança dela era confusa. Mas ele parecia se lembrar de pensar que ela tinha o temperamento de uma estudiosa. Desta vez, estudando-a, seus maneirismos pareciam exagerados demais para ele. Como se ela estivesse se apoiando nos preconceitos sobre os Browns, usando-os. Enganando as pessoas, como um artista de rua enganando garotos do interior com um jogo inteligente de embaralhamento de 3 cartas. Ela olhou para ele. Aquele sorriso no canto dos lábios. Aquele era o sorriso de uma idiota que não se importava que você estivesse no golpe dela. Agora que você entendeu, vocês dois poderiam aproveitar o jogo, e talvez juntos pudessem enganar outra pessoa. Você percebe o quão fortemente Taveren você é, meu jovem? Perguntou Verin. Mate deu de ombros. Rand é quem você quer para esse tipo de coisa. Honestamente, eu não sou nada comparado a ele. Cores malditas. Oh, eu não consideraria minimizar a importância do dragão, disse Verin, rindo. Mas você não pode esconder sua luz na sombra dele, Matrin Calton. Não na presença de ninguém além dos cegos, pelo menos. Em qualquer outro momento, você seria, sem dúvida, o indivíduo Taveren mais poderoso vivo. Provavelmente o mais poderoso a ter vivido em séculos. Mate se mexeu no banco. Cinzas sangrentas, ele odiava o jeito que isso fazia parecer como se estivesse se contorcendo. Talvez ele devesse apenas se levantar. Do que você está falando, Verin? Ele disse em vez disso. Ele cruzou os braços e tentou pelo menos fingir que estava confortável. Estou falando sobre como você me puxou para o outro lado do continente. Seu sorriso se alargou quando um soldado entrou com uma xícara fumegante de chá de menta. Ela pegou com gratidão, e o soldado recuou. Puxou você. Mate disse. Você estava me procurando. Só depois que determinei que o padrão estava me puxando para algum lugar. Verin soprou seu chá. Isso significava você ou Perrin. Não poderia ter sido culpa de Rand, já que eu tinha conseguido sair dessa facilmente. Rand? Mate perguntou, dispensando mais um lampejo de cores. Você estava com ele? Verin assentiu. Como? Ele parecia. Mate disse. Ele é, você sabe. Louco? Perguntou Verin. Mate assentiu. Temo que sim, disse Verin, os lábios ligeiramente virados para baixo. Acho que ele ainda está no controle de si mesmo, no entanto. Poder sangrento,
disse Mate, alcançando por baixo da camisa para tocar o reconfortante medalhão de cabeça de raposa. Verin olhou para cima. Oh, não estou convencido de que os problemas do jovem autor sejam completamente devidos ao poder, Matrim. Muitos gostariam de culpar Saidin por seu temperamento, mas fazer isso é ignorar o estresse incrível que colocamos nos ombros daquele pobre garoto. Mate levantou uma sobrancelha, olhando para Tom. De qualquer forma, Verin tomou um gole de chá. Não se pode culpar muito a mácula, pois ela não o afetará mais. Não vai? Mate perguntou. Ele decidiu parar de canalizar. Ela riu. Um peixe pararia de nadar mais cedo. Não, a mácula não o afetará mais porque a mácula não existe mais. Autor purificou o Saidin. O quê? Mate perguntou bruscamente, sentando-se. Verin tomou um gole de chá. Você está falando sério? Mate perguntou. Exatamente, ela respondeu. Mate olhou para Tom novamente. Então ele puxou seu casaco e passou a mão pelo cabelo. O que você está fazendo? Verin perguntou divertido. Não sei, disse Mate, sentindo-se envergonhado. Acho que deveria me sentir diferente, ou algo assim. O mundo inteiro virou e mudou para nós, não foi? Você poderia dizer isso, disse Verin, embora eu argumentasse que limpeza em si é mais como uma pedra jogada em um lago. As ondulações levarão algum tempo para chegar à costa. Uma pedrinha? Mate perguntou. Uma pedrinha. Bem, talvez mais como uma pedra. Uma montanha sangrenta, se você me perguntar, Mate murmurou. Ele se acomodou no banco horrível. Verin riu. As Sedai flamejantes. Elas tinham que ser assim? Provavelmente era outro juramento que fizeram e não contaram a ninguém, algo a ver com agir misteriosamente. Ele olhou para ela. Por que foi essa risada? Ele finalmente exigiu. Nada, ela disse. Eu apenas suspeito que você logo sentirá um pouco do que eu senti nestes últimos dias. O que foi? Bem, ela disse. Acredito que eu estava falando sobre isso antes de nos desviarmos para tópicos irrelevantes. Sobre a limpeza flamejante da verdadeira fonte, Mate murmurou. Sinceramente. Eu experimentei o mais curioso dos eventos, Verin continuou. Ignorando Mate, é claro. Você pode não estar ciente disso, mas para viajar de um local, você precisa passar um tempo nele. Normalmente, parar em um lugar por uma noite é o suficiente. Consequentemente, depois de me separar do dragão, segui para uma vila próxima e aluguei um quarto na pousada. Eu me acomodei, aprendendo o quarto e me preparando para abrir um portal pela manhã. No meio da noite, no entanto, o estalajadeiro chegou. Ele explicou com desgosto que eu precisava ser transferido para outro quarto. Parecia que um vazamento havia sido descoberto no telhado acima do meu quarto, e logo ele vazaria pelo meu teto. Eu protestei, mas ele foi insistente. E então eu atravessei o corredor e comecei a aprender sobre aquele quarto. Quando eu estava sentindo que o conhecia bem o suficiente para abrir um portal, fui interrompido novamente. Desta vez, o estalajadeiro, mais envergonhado, explicou que sua esposa havia perdido o anel naquele quarto durante a limpeza matinal. A mulher acordou no meio da noite e estava muito chateada. O estalajadeiro, parecendo bastante cansado, pediu desculpas e quis me mudar novamente. E? Mate perguntou. Coincidência, Verin. Ela levantou uma sobrancelha para ele, então sorriu enquanto ele se mexia no banco novamente. Queime tudo, ele não estava se contorcendo. Eu me recusei a ser movida, Matrim, ela disse. Eu disse ao estalajadeiro que ele era bem-vindo para revistar o quarto depois que eu saísse, e prometi que não levaria nenhum anel que descobrisse comigo. Então eu fechei a porta firmemente na cara dele. Ela tomou um gole de sua bebida. Alguns minutos depois, a estalagem pegou fogo, um carvão da lareira rolou para o chão e acabou queimando o lugar inteiro. Todos escaparam, felizmente, mas a estalagem foi uma perda. Cansados e com os olhos turvos, Thomas e eu tivemos que ir para a próxima vila e encontrar quartos lá. E daí? Disse Mate. Ainda parece coincidência. Isso continuou por 3 dias, disse Verin. Eu era interrompido até mesmo quando tentava prender um lugar do lado de fora de um prédio. Passantes aleatórios pedindo para dividir o fogo, uma árvore caindo no acampamento, um rebanho de ovelhas vagando, uma tempestade isolada. Vários eventos aleatórios sempre conspiravam para me impedir de aprender a área. Talmanes assobiou suavemente. Verin assentiu. Toda vez que eu tentava aprender uma área, algo dava errado.
Eu era inevitavelmente movido por algum motivo. No entanto, quando decidi que não faria nada para prender um local e não estava planejando fazer um portal, nada aconteceu. Outra pessoa poderia simplesmente ter seguido em frente e desistido de viajar por um tempo, mas minha natureza se afirmou e eu me vi estudando o fenômeno. Era bem regular. Cinzas sangrentas. Era esse o tipo de coisa que Rand deveria fazer com as pessoas. Não mate. Pela sua conta, você ainda deveria estar em Tyr. Sim, ela disse, mas logo comecei a sentir um puxão em mim. Algo me puxando, me puxando. Como se... Mate se mexeu de novo. Como se alguém tivesse um maldito anzol dentro de você. E estivesse parado bem longe, puxando-o gentilmente, mas insistentemente. Sim, disse Verin. Ela sorriu. Que descrição inteligente. Mate não respondeu. Decidi usar meios mais mundanos para fazer minha viagem. Pensei que talvez minha incapacidade de viajar tivesse algo a ver com a proximidade de Altor, ou talvez o desvendar gradual do padrão devido à influência do escuro. Garanti um lugar em uma caravana mercante viajando para o norte em direção a Cairien. Eles tinham uma carroça vazia que estavam dispostos a alugar por uma taxa razoável. Eu estava bastante cansado dos meus dias passados acordado até altas horas por causa de incêndios, bebê chorando e mudanças constantes de um quarto de pousada para outro. Como tal, temo ter dormido muito mais do que deveria. Thomas também cochilou. Quando acordamos, ficamos surpresos ao descobrir que a caravana tinha virado para o noroeste em vez de seguir em direção a Cairien. Falei com o mestre da caravana, e ele explicou que tinha recebido uma dica de última hora de que seus produtos teriam um preço muito melhor em Murande do que em Cairien. Enquanto ele pensava nisso, ele mencionou que realmente deveria ter me contado sobre a mudança, mas que tinha esquecido. Ela tomou outro gole de chá. Foi então que eu tive certeza de que estava sendo direcionada. A maioria não teria notado, eu suspeito, mas eu fiz um estudo da natureza Oitaveren. A caravana não tinha se movido muito em direção a Murande, apenas um dia, mas misturado com o puxão, foi o suficiente. Falei com Thomas, e nós decidimos evitar ir para onde estávamos sendo puxados. Simin é um substituto inferior para Travelin, mas não tem a mesma limitação de conhecer a área. Abri um portal, mas quando chegamos ao fim da nossa jornada, não pisamos em Tarvalon, mas em uma pequena vila no norte de Murande. Isso não deveria ter sido possível. No entanto, ao considerarmos isso, Thomas e eu percebemos que ele estava falando com carinho de uma viagem de caça que ele fez uma vez na vila de Trustair, e eu abri o portal naquele momento. Devo ter me deixado focar no local errado. E aqui estamos nós, disse Thomas, braços cruzados, parecendo insatisfeito enquanto estava atrás da cadeira de sua Aes Sedai. De fato, disse Verin. Curioso, você não acha, jovem Matrim? Eu acidentalmente acabo aqui, no seu caminho, bem quando você tem grande necessidade de alguém para criar um portal para seu exército. Ainda pode ser coincidência. E o puxão? Ele não sabia o que dizer sobre isso. Coincidência é como ser Taveren funciona, disse Verin. Você encontra um objeto descartado que é de grande utilidade para você, ou por acaso conhece um indivíduo na hora certa. O acaso aleatório trabalha aleatoriamente a seu favor. Ou você não percebeu? Ela sorriu. Se importa em jogar alguns dados nisso? Não, ele disse relutantemente. Uma coisa me incomoda, no entanto, disse Verin. Não havia outra pessoa que pudesse ter aparecido em seu caminho? Altor tem aqueles Ashamen vasculhando o campo procurando por homens que possam canalizar, e suspeito que áreas rurais como esta estejam no topo da lista deles, pois é mais provável que os canalizadores possam passar despercebidos em tais lugares. Um deles pode ter aparecido em seu caminho e lhe dado um portal. Não é nem um pouco provável, disse Mate, tremendo. Não vou confiar a banda a gente como eles. Não chegar a Andor num piscar de olhos, perguntou Verin. Mate hesitou. Bem, talvez. Sete tinha que estar aqui por algum motivo, ela disse pensativa. Ainda acho que você está dando importância demais a isso, ele respondeu, se remexendo mais uma vez no banco em chamas. Talvez. Talvez não. Primeiro, devemos negociar meu preço para levá-la a Andor. Imagino que você queira chegar a Caemen. Preço. Mate disse. Mas você acha que o padrão te forçou a vir aqui? Por que exigir um preço de mim? Por quê? Ela disse, levantando um dedo, enquanto eu esperava para te encontrar, eu honestamente não sabia se seria você ou o jovem Perrin. Eu percebi que havia várias coisas que eu poderia te dar que ninguém mais poderia. Ela enfiou a mão no bolso do vestido, tirando vários pedaços de papel.
Um era a foto de Mate. Você não perguntou onde eu consegui isso. Você é uma Aes Sedai, disse Mate, dando de ombros. Imaginei que você, sabe, dissera isso. Saidare dite. Ela perguntou categoricamente. Ele deu de ombros. Recebi este artigo, Matrim, me chame de Mate, ele disse. Recebi este papel, Matrim, de um Darkrim, ela disse, que me disse, pensando que eu era uma serva da sombra, que um dos renegados havia ordenado que os homens nessas fotos fossem mortos. Você e Perrin estão em grave perigo. Não estou surpreso, ele disse, escondendo o frio que o anúncio dela o fez sentir. Verem, os Darkriendes estão tentando me matar desde o dia em que deixei os 2 rios. Ele fez uma pausa. Queime-me. Desde o dia anterior a eu deixar os 2 rios. O que isso muda? Isso é diferente, disse Verin, ficando severo. O nível de perigo em que você está. Bem, vamos simplesmente concordar que você está em grande, grande perigo. Sugiro que você tenha muito cuidado nas próximas semanas. Eu sempre sou cuidadoso, disse Mate. Bem, seja mais, ela disse. Vá se esconder. Não corra riscos. Você será essencial antes que isso acabe. Ele deu de ombros. Se esconder, ele poderia fazer isso. Com a ajuda de Tom, ele provavelmente poderia se maquiar para que nem suas irmãs o reconhecessem. Eu posso fazer isso, ele disse. Custo muito simples. Quanto tempo você vai levar para nos levar até Caemin? Não foi esse o meu custo, Matrim, ela disse, divertida. Foi uma sugestão. Uma que eu acho que você deveria ouvir com um grande preconceito. Ela tirou um pequeno pedaço de papel dobrado debaixo da foto. Estava selado com uma gota de cera vermelho-sangue. Mate pegou hesitantemente. Instruções, disse Verin, que você seguirá no 10º dia depois que eu te deixar em Caemin. Ele coçou o pescoço, franzindo a testa, então se moveu para quebrar o selo. Você não deve abri-los até aquele dia, disse Verin. O quê? Mate exigiu. Mas... Esse é o meu custo, disse Verin simplesmente. Mulher sanguinária, ele disse, olhando de volta para o papel. Não vou jurar nada a menos que eu saiba o que é. Duvido que você ache minhas instruções duras, Matrim, ela observou. Mate franziu o senho para o selo por um momento, então se levantou. Eu passo adiante. Ela franziu os lábios. Matrim, você. Me chame de Mate, ele disse, pegando seu chapéu de cima de uma almofada. E eu disse que não tem acordo. Estarei em Caemin em 20 dias de marcha, de qualquer forma. Ele abriu as abas da tenda, gesticulando para fora. Eu não vou deixar você amarrar cordas em mim, mulher. Ela não se moveu, embora franzisse a testa. Eu tinha esquecido o quão difícil você pode ser. E orgulhosa disso, disse Mate. E se tivermos um acordo? Perguntou Verin. Você vai me dizer o que tem naquele maldito papel? Não, disse Verin. Porque eu posso não precisar que você leia o conteúdo. Espero poder retornar a você e livrá-lo da carta e mandá-lo embora. Mas se eu não puder... O acordo, então, disse Mate. Você pode escolher não abrir a carta, disse Verin. Quem-me-á? Mas se fizer isso, espere 50 dias em Caemin, só para garantir, caso eu demore mais para retornar do que esperava. Isso o fez hesitar. 50 dias era muito tempo para esperar. Mas se ele pudesse fazer isso em Caemin, em vez de viajar sozinho. Elaine estava na cidade. Ele estava preocupado com ela, desde sua fuga de Eboldar. Se ela estivesse lá, ele poderia pelo menos começar a produção rapidamente dos dragões de Aludra. Mas 50 dias... Esperar. Ou isso, ou abrir a maldita carta e fazer o que ela dizia. Ele não gostou de nenhuma das opções. 20 dias, ele disse. 30 dias, ela disse, levantando-se, então levantou um dedo para cortar sua objeção. Um acordo, Mate. Entre as Aes Sedai, acho que você me verá muito mais receptiva a elas do que a maioria. Ela estendeu a mão. 30 dias. Ele poderia esperar 30 dias. Ele olhou para a carta em suas mãos. Ele poderia resistir a abri-la, e 30 dias de espera realmente não o fizeram perder tempo. Era apenas um pouco mais do que ele levaria para chegar a Caemin sozinho. Na verdade, esta era uma barganha sangrenta. Ele precisava de algumas semanas para fazer os dragões funcionarem, e ele queria tempo para descobrir mais sobre a Torre de Genjei e as cobras e raposas. Tom não podia reclamar,
quando eles levariam 2 semanas para chegar a Caemim de qualquer maneira. Verin olhou para ele, com uma pitada de preocupação no rosto. Ele não podia deixá-la saber o quão satisfeito ele estava. Deixe uma mulher saber disso, e ela encontraria uma maneira de fazer você retribuir. 30 dias, disse Mate relutantemente, pegando a mão dela, mas no final deles, eu poderei ir. Ou você pode abrir a carta depois de 10 dias, disse Verin, e fazer o que ela diz. Um dos dois, Matrim. Você tem a minha palavra. Você tem, ele disse. Mas eu não vou abrir a maldita carta. Vou esperar 30 dias, e depois vou cuidar dos meus negócios. Veremos, ela disse, sorrindo para si mesma e soltando a mão dele. Ela dobrou a foto dele, então tirou uma pequena bolsa de couro do bolso. Ela a abriu, deslizando a foto para dentro, e quando ela fez isso, ele notou que ela tinha uma pequena pilha de pedaços de papel dobrados e lacrados dentro, exatamente como o que ele estava segurando. Qual era o propósito disso? Assim que as cartas estavam seguramente guardadas em seu bolso, ela tirou um pedaço esculpido de pedra translúcida, um broche, em forma de lírio. Comece a desmontar seu acampamento, Matrim. Preciso fazer seu portal o mais rápido possível. Eu mesma preciso viajar em breve. Tudo bem. Mate olhou para o papel lacrado e dobrado em suas mãos. Por que Verin estava sendo tão enigmático? Queime. Ele pensou. Não vou abrir. Não vou. Mandevin, ele disse. Leve Verin Sedai para sua própria tenda esperar enquanto desmontamos o acampamento e designe alguns soldados para buscar para ela qualquer coisa que ela precise. Além disso, informe as outras Aes Sedai que ela está aqui. Elas provavelmente ficarão interessadas em saber de sua chegada, Aes Sedai sendo Aes Sedai. Mate enfiou o papel dobrado no cinto e começou a sair. E mande alguém queimar aquele banco sangrento. Não acredito que carregamos a coisa até aqui. Tuon estava morta. Desaparecida, deixada de lado, esquecida. Tuon tinha sido a filha das 9 luas. Ela era agora apenas uma notação nas histórias. Fortuona era imperatriz. Fortuona Atain Devi Paendrag beijou o soldado levemente na testa enquanto ele se ajoelhava, cabeça baixa, na grama curta. O calor abafado de Eltaran fazia parecer que o verão já havia chegado, mas a grama, que parecia viçosa e cheia de vida apenas algumas semanas antes, tinha ficado atrofiada e estava começando a amarelar. Onde estavam as ervas daninhas e os cardos? Ultimamente, as sementes não brotavam como deveriam. Como grãos, elas estavam estragando, morrendo antes de realmente ganharem vida. O soldado diante de Fortuona era um dos 5. Atrás desses 5 estavam 200 membros dos Punhos do Céu, a elite de suas forças de ataque. Eles usavam couraças de couro escuro e capacetes de madeira clara e couro, em forma de insetos. Tanto os capacetes quanto as couraças eram adornados com o símbolo do punho cerrado. 50 pares de Suldan e Damani, incluindo Dali e sua Suldan Malavavana, que Fortuona havia doado à causa. Ela sentiu a necessidade de sacrificar algo pessoal para esta missão tão importante. Centenas de Torraken se aglomeravam nos currais atrás, caminhavam por seus tratadores, que os preparavam para o voo que viria. Já, um bando de Haken circulava acima, gracioso. Fortuona olhou para o soldado diante dela, colocando os dedos na testa dele, onde ela o havia beijado. Que sua morte traga vitória, ela disse suavemente, falando as palavras rituais. Que sua faca tire sangue. Que seus filhos cantem seus louvores até o amanhecer final. Ele abaixou a cabeça ainda mais. Como os outros 4 na fileira, ele usava couro preto. 3 facas pendiam de seu cinto, e ele não tinha capa ou capacete. Ele era um homem pequeno. Todos os membros dos Punhos do Céu eram pequenos e compactos, e mais da metade desse grupo eram mulheres. O peso sempre foi um problema para aqueles que enfrentavam missões usando Torraken. Em um ataque, 2 soldados pequenos e bem treinados eram preferíveis a um desajeitado Hulk em armadura pesada. Era o início da noite, o sol estava se pondo. O tenente-general Yulan, que lideraria pessoalmente a força de ataque, achou melhor levantar voo no final do dia. O ataque começaria na escuridão, escondendo daqueles que pudessem estar observando o horizonte em Eboldar. Antigamente, a cautela teria sido desnecessária. O que importaria se as pessoas em Eboldar vissem centenas de Torraken voando para o céu? As notícias nunca poderiam viajar tão rápido quanto as asas de um Haken. Mas seus inimigos podiam viajar muito mais rápido do que deveriam. Fosse terangreal, tecelagem ou qualquer outra coisa que desse poder, era um perigo distinto. Melhor usar toda a discrição.
O voo para Tarvalon levaria vários dias. Fortuona foi até o próximo soldado na linha de 5. O cabelo preto da mulher estava trançado. Fortuona a beijou na testa, dizendo as mesmas palavras rituais. Esses 5 eram Blodknives. O anel de pedra preta pura que cada um usava era um terangreal especializado que lhes daria força e velocidade, e os envolveria em escuridão, permitindo que se misturassem às sombras. As habilidades incríveis tinham um custo, no entanto, pois os anéis sugavam a vida de seus hospedeiros, matando-os em questão de dias. Remover o anel retardaria esse processo um pouco, mas uma vez ativado, feito tocando uma gota do próprio sangue no anel de pedra enquanto usava, o processo era irreversível. Esses 5 não retornariam. Eles ficariam para trás, quaisquer que fossem os resultados do ataque, para matar o máximo de Marat Damani que pudessem. Era um desperdício terrível. Aqueles Damani deveriam ser controlados, mas era melhor matá-los do que deixá-los nas mãos do dragão renascido. Fortuona foi até o próximo soldado na fila curta, dando-lhe o beijo e a bênção. Tanta coisa havia mudado nos dias desde seu encontro com o dragão renascido. Seu novo nome era apenas uma das manifestações. Agora, até mesmo os Highblood frequentemente se prostravam diante dela. Seus Soujin, incluindo Seleucia, haviam raspado o cabelo de suas cabeças. De agora em diante, eles deixariam o lado direito de suas cabeças raspado e deixariam o cabelo crescer no lado esquerdo, trançando conforme ele crescesse. Por enquanto, eles usavam bonés no lado esquerdo. As pessoas comuns andavam mais confiantes, mais orgulhosas. Elas tinham uma imperatriz novamente. Com tudo o que estava errado no mundo, essa coisa estava certa novamente. Fortuona beijou o último dos 5 Blodknives, falando as palavras que os condenavam à morte, mas também ao heroísmo. Ela deu um passo para trás. Seleucia estava ao seu lado. O general Yulan se adiantou e se curvou profundamente. Que a imperatriz saiba, que ela viva para sempre, que não falharemos com ela. É sabido, disse Seleucia. A luz te segue. Saiba que Sua Majestade, que ela viva para sempre, viu uma nova rosa da primavera deixar cair 3 pétalas no jardim hoje. O presságio de sua vitória foi dado. Cumpra-o, general, e sua recompensa será grande. Yulan ficou de pé, saudando, punho no peito, metal estalando contra metal. Ele levou os soldados para os currais Torraken, os 5 Blodknives primeiro. Em instantes, a primeira criatura correu por um longo pasto fora do fundo do curral, marcado com postes e serpentinas, então se lançou no ar. Outros seguiram, uma frota, mais do que Fortuona já tinha visto no céu de uma só vez. Quando a luz final do pôr do sol morreu, eles seguiram para o norte. Haken e Torraken normalmente não eram usados dessa maneira. A maioria dos ataques seria realizada deixando soldados em um ponto de parada, onde os Torraken esperariam enquanto os soldados atacavam e retornavam. Mas esse ataque era muito vital. O plano de Yulan exigia um ataque mais ousado, do tipo que raramente havia sido contemplado. Torraken com Damani e Suldan em suas costas, atacando do ar. Poderia ser o começo de uma nova tática ousada. Ou poderia levar a um desastre. Nós mudamos tudo, Fortuona disse suavemente. O general Galgan está errado. Isso não dará ao dragão renascido uma posição de barganha pior. Isso o colocará contra nós. E ele não estava contra nós antes. Seleucia perguntou. Não, Fortuona disse. Nós estávamos contra ele. E há alguma diferença? Sim, disse Fortuona, observando a nuvem de Torraken, apenas um pouco visível no céu. Temo que em breve veremos o quão grande é essa diferença.